Ah, e o Flamengo também não vai mais vender o Luiz Araújo, é isso? O Flamengo recusou a proposta, o Vene Casagrande trouxe aí que o Al Sadd do Catar, né, tinha apresentado, a gente trouxe da proposta do Al Sadd e ele trouxe que a proposta foi recusada, né, que o Flamengo recusou. Né, atacante de 30 anos, tem contrato até o fim de 2027, segue nos planos da diretoria, tá, para a sequência aí da temporada. A questão é mesmo que o Flamengo decida vender, tem que ser uma proposta muito boa, até porque, se não vender, o Flamengo vai negociar uma renovação. O Flamengo entende que é um jogador importante e ele é muito bem, eu já trouxe para vocês essa informação, ele é muito bem avaliado pelo Leonardo Jardim, que inclusive queria a contratação dele quando estava no Cruzeiro. Tá? Então essa história de que o Flamengo vai negociar o, o, o Luiz Araújo com o Cruzeiro, não existe, gente. O Flamengo não vai reforçar um adversário nas oitavas de final da Libertadores. Isso cara, chega a ser vergonhoso esse tipo de informação. O Boto falou sobre isso ontem, de ficar dando importância para certas especulações absurdas, tanto de contratação quanto de venda. A gente tem trazido diariamente aqui a realidade e falado para você que não tem nada a ver. Tá? O Flamengo entende, então, que o Luiz Araújo é uma peça importante para o segundo semestre e não cogita negociar neste momento. Tá? Os valores da proposta não foram divulgados. A informação que eu tive é que foi um valor de 9 milhões de euros, tá? Perguntei e não quiseram me confirmar, mas seriam 9 milhões de euros, tá? De dólares, desculpe, do Al Sadd, né? 9 milhões de dólares, parecida com a proposta feita pelo Royal, tá? O Flamengo realmente precisa fazer dinheiro, mas o Flamengo entende que o jogador vale mais, tá? Então além desse desejo de continuar com ele, Leonardo Jardim gosta do jogador, o Flamengo entende que ele vale muito mais do que a proposta do Al Sadd, tá? Então o Flamengo ainda deve realizar vendas aí nesta janela, até para equilibrar o caixa e tudo mais. Vendeu já o Rian Roberto, né, por 10 milhões de euros, cerca de 59 milhões de reais, e outros jogadores também podem deixar o clube, e a gente fica nessa expectativa aí de quem o Flamengo vai negociar para balancear e para resolver a questão aí também, equilibrar o caixa, né, do Mengão. Tá certo? E eu queria falar aqui agora sobre a situação do Bielsa, né? Essa acusação grave do Bielsa, essa vergonha que o técnico Marcelo Bielsa da seleção uruguaia fez, inclusive eu conversando com fontes aí ligadas a jogador, ligada a Flamengo, todo mundo falando agora ele tá louco mesmo. Agora não é mais só o apelido louco Bielsa, agora ele tá louco mesmo, né? A declaração dada em entrevista aí de despedida do treinador da seleção uruguaia, né? Já foi tarde, tá? Ele acusou o Flamengo de estar inventando a situação do Arrascaeta, tá? Ele falou o seguinte: minha posição era, se quiser treinar, treine, se não quiser, não treine, se achar que corre risco, não treine. Ou seja, ele jogando pra cima do Arrascaeta. Que vergonha, velho. É por isso que você perdeu o teu grupo inteiro, é por isso que você foi eliminado da forma que foi, né? Fase de grupos. Por isso que você perdeu todo mundo, por isso que ninguém queria jogar por você. Ele fala: a lesão muscular do Arrascaeta denunciada pelo Flamengo não tem absolutamente nada a ver com o que nós, nossa comissão, como comissão técnica e corpo médico, fizemos com a situação da recuperação, da reabilitação. O Arrascaeta é um cara que viveu cada dia que passava a serviço da sua saúde. O tempo de recuperação do problema muscular é o mesmo da clavícula. Imaculado, não tem como melhorar. Cara, então vocês não têm culpa nenhuma, né? Vocês são bonzinhos. O que o Flamengo fez para transformar o Arrascaeta no melhor meia ofensivo das Américas é uma obra, do ponto de vista de gestão de saúde do jogador. Extraordinária. Aí, ok, beleza. Mas então vocês não têm culpa. Cara, é inacreditável. A gente teve o Bielsa também explicando por que não utilizou o Arrascaeta do Flamengo, mesmo nos minutos finais da derrota para a Espanha, que culminou aí com a eliminação uruguaia ainda na primeira fase. Teve jornalista perguntando, questionando por que ele não utilizou. Aí seria louco, louco, louco mesmo, né? Louco de pedra, né? Usar o cara sem o cara tá podendo jogar. Os caras tem cada um que eu vou te contar também, né, cara? Aí vocês estão querendo que que ele comprometa toda a temporada dele. Eu fico impressionado, cara. Impressionado.
É impressionante, cara. Aí o Bielsa respondeu, não tinha como neusar, né? Porque aí seria o cúmulo, né? Já basta ele falando que o Uruguai não teve culpa na lesão do Arrascaeta, né? Agora a imprensa uruguaia na coletiva querendo saber por que o Arrascaeta não jogou. Não jogou porque estava machucado, lesionado. É demais, cara. É demais. Abre aspas, ele chega com a lesão da clavícula para competição e iria participar do primeiro treino completo um dia antes da Espanha. Imaginem qual era a possibilidade real de jogar com 2 meses sem treinar e 5 dias antes do 4º jogo que teríamos para participar. O Arrascaeta é tão nobre que autorizei o processo. Ele converteu de um jogador de cristal a um atleta. Essa pessoa que construiu tudo, tá? Então ele querendo dizer que o Arrascaeta já não jogaria. Deixou ele lá, que dificilmente ele jogaria, né, porque ele só treinaria momentos antes ali do último jogo da fase de grupos contra a Espanha, que foi quando o Uruguai foi eliminado, né? Sobre o De La Cruz, ele falou o seguinte, tá? De La Cruz jogou no último semestre 2 jogos a cada 10. Isso é uma progressão. Em 3 semanas que teve com a gente, desde que o meu ponto de vista nos permitiu encontrar um jogador que não lembrávamos mais. Ele jogou 84% do máximo potencial físico contra a Arábia, 92% contra Cabo Verde e 85% contra a Espanha. Para mim, De La Cruz merecia a titularidade após o jogo contra a Espanha, merecia e estava trabalhando para isso, tá? Então, ele revelando aí que o Nicolás De La Cruz está em amplo crescimento, está melhorando fisicamente e merecendo até ser titular. Sobre o Varela, ele falou que o Varela jogou, do meu ponto de vista, uma Copa que me emocionou pela sua entrega, tá? Então o Varela realmente, como eu falei para vocês, estava jogando demais, né? E até o louco, né, Bielsa, que muita gente falando que tá louco mesmo, né? De falar que não foi a culpada, o Uruguai não foi culpado pelo negócio do Arrasca, pelo menos elogiando aí o Guilherme Varela e o De La Cruz. O Flamengo está preparado para enfrentar o River Plate nessa sexta-feira aqui no Algarve. É o primeiro duelo entre esses dois times desde aquela final histórica em Lima em 2019. O Flamengo vai ter o garoto João Vitor na zaga. Será onde que ele estava naquele dia em que o Flamengo foi campeão no 23 de novembro de 2019 lá em Lima? A gente vai saber já. Léo Ortiz o jogador que desfalque, olha ali, hoje é dia do aniversário do Andreu, né? Olha a cena que a gente está mostrando, né? Jogadores fazendo aquela tradicional ovada com farinha para cima do Andreu, né? Que é aniversariante do dia. Olha o clima aqui, ó, nesse momento de descontração do elenco do Flamengo, que aproveita esses dias aqui, olha só. Tá todo mundo curtindo. E olha lá o Andreu, no meio da roda, né? Ovo e farinha para comemorar o aniversário do goleiro reserva do Flamengo, que está aqui se preparando junto do Rossi, junto do Diogo Alves, né? Estavam treinando intensamente hoje, aí no final do treino, ovo e farinha, né? Ali para cima do Andreu, goleiro do Flamengo aqui no Algarve. E é nesse clima, né, que o Flamengo vai estar sobrando para todo mundo ali, ó. Nesse clima que o Flamengo vai se preparando e a gente vai trazendo para você aqui na Litoral News, na Manchete, na Ondas, na Nova Friburgo e no Paparazzo Rubro Negro, meu parceiro Gabriel Reis, comigo nessa cobertura aqui em Portugal, esse clima do Flamengo. Flamengo e River é na sexta, 3h30, horário de Brasília, no Algarve. Claro que a gente transmite ao vivo no YouTube, no rádio, para o torcedor ligado na gente. Destaques do Flamengo, imagens do treino de hoje aqui em Portugal. Time preparado, alinhado, sem o Léo Ortiz, mas com o garoto João Vitor confirmado na zaga. Ele vai falar com a gente daqui a pouco, inclusive, sobre o momento que ele precisou viver naquela recuperação depois de 2 jogos que não foram tão bons, né? O que ele fez para levantar a cabeça e voltar com moral. Já atuou bem esse ano pelo Mengão nos jogos dessa temporada. O treino do Mengo em destaques para você que está ligado na Litoral News. Conto com a tua inscrição, conto com o teu joinha, conto com você compartilhando esse vídeo. A Litoral News aqui, direto de Portugal, ao lado do Flamengo, no começo desse segundo semestre do futebol. Mengão em campo para brigar pelo Penta da Libertadores e para brigar pelo 10º título brasileiro. A Litoral News em cada jogo, em cada passo ao lado do Flamengo nessa caminhada. Sexta-feira, Flamengo e River Plate, confronto histórico. É o primeiro Flamengo e River Plate desde aquela final de Lima, com a expectativa enorme da galera aqui em Portugal. O torcedor está se mobilizando
para lotar o estádio também nesse jogo da próxima sexta-feira, que a Litoral News, a Manchete, a Ondas, a Nova Friburgo transmitem para o torcedor rubro-negro no Brasil e no mundo. Dormir de noite no horário daqui. Aí de cara eu já adaptei. Eu vou te falar, porque em Doha a gente ficava que nem zumbi. Era difícil pra caralho. 6 horas eu fiquei que nem zumbi. Então eu falei, agora toda vez que eu viajar pra um fuso grande, eu vou entrar na deles logo de cara. Esse é o mesmo segredo. que eu fique morto. A pior adaptação é a volta do Japão, meu irmão. Volta do Japão você fica morto. Eu ia falar isso agora. Tu fez o Mundial do Vasco? Fiz o Mundial do Vasco, fiz a Copa. Tu fez de 2002, 98? fiz Tu 98. tava lá? Eu e Edinho Ferrou, eu tava na Caraca, eu ia Ondas na falar isso época, só em agora, Cabo que Frio. loucura. Garotinho e Mr. Bean pela Tupi, pela Globo. Garotinho e Mr. Bean pela cobriu o Globo. Vasco. Cobriu o Vasco. Mr. Bean ficou doente lá sem voz, garotinho tava doido. Mr. Bean rouco. E quem é que tava mais, cara? Tinha mais gente. Tinha mais um ou dois lá. Mas sabe como é que melhorou? Eu quebrei ficando em Dubai. Aí melhora. Aí É bom fiquei pra em Dubai caramba. 2 dias, aí melhora. Mas voltar direto do Japão pra É, lá Não é não. o Japão, não. É muito maneiro. O Japão eu acho que é um dos Muito lugares mais maneiro. bonitos Vale que a pena. eu já fui. Tóquio Ele é... me falou Deu nada. Nada.